título então dessa nossa série, dessa nossa mensagem, ela não é uma série, pelo menos ainda não, é perdoados. Essa expressão vai aparecer no texto e eu queria que você lembrasse, claro, de que Jesus está falando, o que é perdoado, quem é perdoado, o que na sua vida deve ser perdoado. Então, essa palavra vai aparecer, eu coloquei ela logo no início aí para chamar a sua atenção, porque é o ponto mais importante dessa noite. Que Deus nos abençoe. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Você pode acompanhar comigo aqui? Um dos fariseus pediu a Jesus que fosse almoçar em sua casa, e Jesus aceitou o convite. Daqui a pouco a gente vai saber o nome desse fariseu, mas existem alguns poucos fariseus famosos na Bíblia. Um outro famoso que tem um encontro com Jesus chama-se Nicodemos, também era da religião judaica, um homem muito importante, e chama Jesus para conversar com ele, recebe possivelmente na sua casa. A Bíblia fala que recebe à noite, muitos dizem que ele recebeu à noite porque não queria que ninguém soubesse, mas esse homem aqui, ele também é um fariseu, também tinha alguma coisa em Jesus que atraía, que ele queria conversar, que ele queria perguntar, ou que ele queria talvez apenas conhecer um pouco mais. E Jesus aceitou o convite. Jesus sabia que os fariseus, os grandes religiosos daquele tempo, eram os seus maiores perseguidores, mas nem todos eles. A Bíblia fala que um bom número dos fariseus acreditava em Jesus e mais tarde se converteram a Cristo depois da ressurreição. No entanto, nesse momento, isso ainda não aconteceu. Eu acho que esse homem está muito curioso. Então ele convida Jesus, a Bíblia diz que Jesus aceita o convite. Eu acho bem interessante, Jesus era dirigido pelo Espírito o tempo todo, o que está acontecendo não é nada diferente disso. Dirigido por Deus, ele vai até a casa desse homem. Quando eles se acomodaram para comer, uma mulher prostituta soube que ele estava lá e trouxe um delicado frasco de alabastro com um perfume caro. E agora então a gente é apresentado ao terceiro personagem. Já temos Jesus, já temos esse fariseu, e agora tem uma mulher que a Bíblia fala que é pecadora. Nessa versão confirma direitinho que o pecado dela era muito conhecido, ela era uma prostituta, e soube que Jesus estava lá e vai até lá. E quando ela vai, ela faz algo que naquela cultura acontecia em momentos muito marcantes. Tinha uma expressão muito forte. A gente não entende muito bem isso, mas muitas mulheres, elas conseguiam acumular algum dinheiro para comprar ou para ir acumulando também esse perfume muito precioso e muito caro nesse vaso de alabastro. O alabastro é uma espécie de uma pedra, nesse caso muito fina, como se fosse um frasco, como se fosse uma ampola, mas de um material um pouco mais grosso, que você conseguia quebrar ele, romper aquele lacre para poder usar o perfume. E em outras passagens você vai descobrir que quando aquele frasco estava cheio, o valor dele era referente ao salário de um ano. Se fosse hoje, o salário de um ano seria cerca de 10 a 15 mil reais o que estava ali de perfume. Quem aqui compra um perfume de 15 mil reais? Só para eu saber? Ninguém? Pastor, depende do perfume. Eu acho que não. Eu acho que em geral a gente não gasta 15 mil no perfume, mas naquela cultura eles tinham, e de repente essa mulher entra, a Bíblia diz, e ela traz um delicado frasco de alabastro com esse perfume muito caro. O que ela vai fazer? Ela se ajoelha atrás de Jesus. Jesus possivelmente também está deitado um pouco recostado à mesa. A gente às vezes pensa em mesa com cadeira, possivelmente era uma mesa bem baixinha, ele está abaixado, e ela vem atrás dele, e aos seus pés, chorando, ela se ajoelhou atrás dele, aos seus pés, chorando, até que os pés dele ficaram molhados com as lágrimas dela. Eu nunca vi ninguém chorar desse jeito. Talvez você já tenha visto, que as lágrimas são suficientes para lavar os pés, lavar a parte de alguém. Existia algo acontecendo nessa mulher, tão forte, tão intenso, e ela tinha muitas lágrimas para derramar. Depois, ela os enxugou com os cabelos e beijou os pés de Jesus, derramando o perfume sobre eles. Ela quebrou aquele frasco e derrama aquele perfume sobre os pés de Jesus. Depois de ter chorado, lavado seus pés, os pés de Jesus, ele estava chegando,
Aí daqui a pouco você vai saber, ele ainda não tinha lavado os seus pés. Essa mulher vem, faz esse trabalho, faz esse serviço a ele, lava os seus pés, só que com as suas lágrimas. E procurando uma toalha, ela não encontra, e ela pega os seus próprios cabelos, que para uma mulher sempre é tão importante, que tem um valor e tem uma glória nos seus cabelos, e ela usa para enxugar os pés de Jesus, e depois derrama esse perfume sobre eles. Uma cena muito marcante, uma cena muito forte, uma cena talvez não muito comum, nem mesmo naquele tempo. Quando o dono da casa, que era fariseu, viu o que estava acontecendo e quem era a mulher, esse homem de repente, talvez tinha saído ou tinha voltado, de repente ele se vê com aquela cena e vê tudo aquilo acontecendo, disse consigo mesmo, pensou com ele mesmo, ninguém ouviu ele falar isso, mas ele pensou, isso prova que Jesus não é um profeta. O que eu estou vendo, essa cena revela que Jesus não é quem ele diz ser, não é alguém tão de Deus assim, não é alguém que conhece a vida com Deus. Não pode ser, por quê? Porque se fosse um profeta, ele saberia, ele não estaria fazendo isso, ele está sendo enganado e nem percebe, ele saberia quem está tocando nele, quem é essa mulher, que espécie de mulher ela é. E ele diz, uma pecadora. Eu queria parar um minuto aqui e falar que eu quero em algum momento que eu e você consigamos nos encontrar nessa história, mesmo que nós não sejamos assim o tempo todo. Há momentos em que nós nos parecemos com esse cara, e nós olhamos para as pessoas, e olhamos para pessoas em relação a outras, olhamos para uma pessoa com um relacionamento de amizade, ou de namoro, ou qualquer coisa com alguém, e a gente fala, aquela pessoa não sabe que aquela outra não presta, aquela pessoa não sabe quem é aquela ali. E agora Simão está fazendo isso com o próprio Jesus, e fala, ele não sabe que ela é uma prostituta, que ela é uma pecadora. Como ele se aproxima tanto dela assim, uma vez que ele se diz que é um homem de Deus? Simão não fazia a menor ideia, esse homem não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Ela é uma pecadora, ela é uma pecadora. Como Jesus, sendo santo, se aproxima dela? Então, Jesus falou ao fariseu, eu queria que você percebesse essa cena, finge que tem uma câmera lá, filmando tudo, e agora a câmera vai para Jesus, e aponta para o fariseu, e mostra Jesus olhando para o fariseu, e ele fala com o fariseu, Simão, é aí que a gente descobre o nome dele, Simão, não confunda com qualquer outro Simão na Bíblia, esse Simão só aparece aqui, é Simão, o fariseu. Existem outros, né? Tem Simão Pedro, muito famoso, e outro tem o Simão Zelote, também um dos discípulos de Jesus também tem nome de Simão, e esse aqui é um terceiro, talvez tenham outros, na verdade em Atos tem mais um Simão, o Simão mágico, e aqui esse é um outro Simão, talvez fosse um nome conhecido, bem famoso, assim, bem comum, né? Você vai aparecer 4 vezes na Bíblia, talvez seja como se fosse hoje o quê? Maria. Aqui na igreja tem um monte de Marcelo e um monte de Luiz. Agora não sei se tem tantos, mas na dúvida eu sempre chamava um desses 2 nomes, quase dava certo, quase sempre, né? Simão não tem muitos aqui na igreja. E ele fala, Simão, eu tenho algo para dizer-lhe. No meio disso tudo, o que está acontecendo? A mulher fez aquela demonstração de humildade, lavou os pés, enxugou com os cabelos, derramou perfume. Simão julga ela, Jesus falou, eu tenho algo para te falar. Pois não, mestre. Respondeu, Simão, diga. E Jesus começa a contar uma história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas. Agora todo mundo consegue se identificar com a história, né? Ou você já fez de um lado ou do outro, ou já pediu emprestado ou já emprestou para alguém. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, diga, 2 pessoas. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. A tradução nessa Bíblia de moedas de prata é exatamente um denário. Cada moeda de prata, eles consideraram aqui um denário, que era o salário de um dia de serviço. Um estava devendo 50, o salário de um mês e meio, e o outro estava devendo 500, o salário de 1 ano e meio. Estavam devendo, os 2 estavam devendo, mas uma quantidade bem menor do que a do outro. Porém, e aqui tem a frase mais importante da noite, nenhum dos 2 podia pagar-lhe. Nem o que devia 500, que é mais difícil, mas nem o que devia 50 podia pagar. E então ele generosamente perdoou a dívida de ambos. Um está devendo
5 milhões, o outro está devendo R$500. Eu pergunto, você vai conseguir pagar? Eu não consigo pagar. E você também não consigo pagar. Então vem cá, pega a sua promissória, rasga, não estava devendo mais nada, você está liberado, não me deve mais. Que boa notícia. Mas tem uma diferença muito grande entre ser perdoado de R$500 e de 5 milhões. É isso que Jesus quer apontar. Ele fala assim, qual você pensa, ele pergunta para Simão, qual você pensa que o amará mais depois disso? Qual dessas pessoas devedoras vão amar mais aquela pessoa a quem elas estavam devendo depois desse ato? E era fácil de responder. Os dois deviam, os dois não conseguiam pagar, os dois precisavam de um perdão, mas havia uma diferença na resposta dessas pessoas. Quem vai amar mais? Ele responde, suponho que aquela pessoa a quem foi perdoada a dívida maior. Respondeu Simão, você está certo, concordou Jesus, claro. Jesus fez uma pergunta já sabendo a resposta e confirma exatamente isso. E agora ele joga para Simão o que estava acontecendo, por que ele contou essa história. E olha como é que a câmera agora vira para Jesus olhando para o outro lado. E ele olha para a mulher e olhando para a mulher, ele fala com Simão. É olhando para aquela mulher, valorizando aquela mulher, honrando aquela mulher, ele fala dela para ele, olhando para ela. E disse Simão, olha, veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, Jesus parece que está reclamando, mas ele está querendo fazer algo que Simão precisava que Jesus fizesse. Ele está querendo mostrar algo que ele precisava. Você não se deu o trabalho de me oferecer água para lavar a poeira dos pés. É um costume, principalmente se você vai receber uma visita, naquela época, naquele tempo, naquela cultura, entrava em casa, você vê isso em outras cenas, um servo vem, alguém vem, ou pelo menos você dá água para que a pessoa possa lavar os pés. As sandálias que eles usavam com as ruas empoeiradas, o corpo não sujava todo, mas os pés sempre sujos, sempre ficavam sujos. Então a gente entrou em casa, a gente lava os pés. Simão não se preocupou, não achou que precisava, não achou necessário, mas ele fala, você não se preocupou com isso, você não lembrou disso, você não achou que era importante, porém, essa mulher, lavou os meus pés com as suas lágrimas. Ela não pediu água, ela gerou essa água e os enxugou com os seus cabelos. Você deixou de me dar o costumeiro beijo de saudação, cultural também, eles faziam isso. Porém, ela beija os meus pés, ela beijou meus pés várias vezes, diversas vezes, desde a hora em que eu entrei aqui. E eu não sei quanto a você, né, mas essas expressões de carinho, de amor, de gratidão, elas têm um peso muito grande na nossa vida. E Jesus faz questão de pontuar que Simão não fazia ideia de quem ele era, de quem Jesus era. Mas essa mulher oferece a ele esse sacrifício, essa oferta de amor, de gratidão, e ela revela da maneira mais expressiva possível. Você se esqueceu da cortesia? Isso não acontecia o tempo todo, mas muitas vezes acontecia. A cortesia comum de colocar óleo em minha cabeça. Porém, ela cobriu os meus pés com um perfume raro. Você, se fosse ungir a minha cabeça, ia pegar um óleo bem barato. Mas pelo menos teria mantido a tradição. Ela pega o que há de mais precioso e mais caro e derrama sobre os meus pés. Portanto, Simão, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. Pois ela me amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E talvez você leia muito rápido esse versículo, porque é aqui que Jesus queria chegar no final daquela história toda. Ele sabe que existe diferença de pecados, sim. Ele sabe que existem pecados que são mais graves e mais visíveis, pecados que são ocultos, pecados que a pessoa se sente extremamente devedora e outros pecados que a gente acha que nem é tão pecado assim. Mas Jesus vai deixar bem claro que todos são devedores. A grande questão é que como é que você responde a esse perdão? Ele explica, não tem como você, sendo um religioso, alguém que acredita que realmente está agradando a Deus, acreditar que você precisa do meu perdão, ou do perdão de Deus. E ainda que você o receba, você não vai achar que ele é tão importante, você não vai amar tanto assim a Deus. E ele disse à mulher, ele agora está falando com ela, olhando para ela,
seus pecados estão perdoados. Jesus menciona no versículo anterior que ele iria fazer isso, e agora ele faz. Todos os pecados, seus pecados estão perdoados. Então os homens que estavam à mesa disseram consigo mesmo: quem este homem pensa que é, andando por aí a perdoar pecados? Para muita gente que não conseguia entender quem era Jesus, que não conseguia perceber a verdade de quem ele era estranho demais, ou no mínimo, às vezes até ofensivo, que um homem se faça de Deus e queira perdoar pecados. Eles não sabiam que estavam na presença do próprio Deus, que Jesus podia perdoar pecados da mesma maneira que ele podia curar enfermos, ressuscitar mortos, expelir demônios e fazer toda a sua obra perfeita. Mas eles não conseguiam compreender. E o último versículo dessa passagem diz assim: e Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Jesus considera o ato dessa mulher um ato de fé, e o que acontece como resultado, perdão de pecados, ele diz: salvou você. Queridos, essa passagem que eu convidei você a acompanhar, eu considero uma das histórias mais lindas e maravilhosas que você vai encontrar no Novo Testamento, porque ela fala da graça de Deus, onde o homem não merece, mas recebe perdão, fala de um amor tão grande, fala de aceitação. Ninguém aceitava aquela mulher, claro que não, ela era uma prostituta, ninguém gostava dela, ninguém queria a presença dela, ninguém queria a companhia dela, ninguém convidava ela para nenhuma festa, ninguém chamava ela para ir a qualquer lugar, ninguém queria ser visto do lado dela. E Jesus a recebe e a aceita e revela algo muito importante para nós. Essa história fala sobre um sacrifício que essa mulher faz. Essa é uma história de quebrantamento e de arrependimento. E eu oro para que nessa noite essa história também se torne para mim e para você muito viva, porque ela fala a respeito de você e fala a respeito de mim. E a pergunta que eu queria que você respondesse antes de você ir embora hoje, antes de você começar a sua semana no seu dia a dia, na sua segunda, na sua terça-feira, é: quem é você nessa história? Eu tenho a impressão de que a gente consegue se encontrar nessa história. E claro, você nessa história, obviamente não é Jesus, mas eu queria submeter que talvez você fosse um desses outros dois personagens. 3 personagens, Jesus está ali, e é Ele que oferece perdão, e é Ele que oferece graça, mas os outros 2 personagens são bem semelhantes àquele que eu mencionei para você, o irmão mais velho e o irmão mais novo, os 2 pais, na parábola, os 2 filhos, na parábola do filho pródigo. Um acreditava que estava fazendo tudo certo e não recebia o que era merecido, o outro sabia que tinha feito tudo errado e também não merecia qualquer coisa boa. Quem é essa mulher na história? Naquela cultura, as mulheres jamais eram convidadas para qualquer cerimônia como aquela, ou qualquer evento, não eram convidadas para jantares. Eu sei que a gente ouve isso hoje, eu acho que muitos de nós, tanto homens como mulheres, podemos ficar indignados, mas ainda existem culturas hoje que tratam as mulheres muito mal. Mas naquela época era cultural, era tradicional, mulheres não eram aceitas em lugares assim, eram separadas demais, e os homens que faziam isso. As mulheres daquele tempo não eram comparadas aos homens, eram colocadas no segundo nível, numa segunda classe. Um mestre, um rabino, que era o caso de Jesus, não poderia ser visto conversando com uma mulher. Por isso que é bem interessante aquela cena de Jesus conversando com a mulher samaritana. Aquilo é extremamente chocante por todos os motivos. Primeiro, porque ela era uma mulher. E segundo, porque era samaritana. Nenhum judeu sentava para conversar com o samaritano. No entanto, Jesus está ali fazendo a coisa mais estranha. Conversando, e conversando bastante. E indo fundo, e conversando com questões íntimas, com uma mulher samaritana. E assim, a gente entende que essa mulher, especialmente sendo uma mulher prostituta, sendo uma mulher que todo mundo conhecia o pecado dela, jamais seria bem-vinda na casa de um fariseu, na casa de um religioso. Especialmente uma mulher com essa reputação. Como é que seria algo assim hoje? Existe uma frase do Billy Graham. Billy Graham, pastor, todo mundo acho que deve ter ouvido falar nele, pastor americano,
morreu há pouco tempo, um homem sensacional, ninguém podia falar mal dele, não tinha nenhuma mancha na história dele, um homem sensacional. É claro que ele não era perfeito, mas ainda assim, o Billy Graham, ele determinou uma lei que mais tarde se tornou uma lei para muitos pastores. Ele diz: eu jamais entro num carro com uma outra mulher sem a minha esposa presente. Eu não dou carona para outra mulher. O vice-presidente dos Estados Unidos hoje também usa essa mesma frase, entendendo que isso é muito importante. E se tornou, claro, né, alvo de muitas críticas também com essa postura. Mas imagina hoje o pastor da sua igreja, eu ou um outro pastor, e você conhece alguém na vizinhança que é uma mulher de péssima reputação, e de repente você vê aquele pastor, ou aquele bispo, ou aquele homem que você sabe que, né, é um exemplo para você, admirado, conversando com aquela pessoa. Eu acho que vai chamar a sua atenção, pelo menos. Mesmo que você não julgue imediatamente, chama muito a sua atenção. Como isso pode estar acontecendo? Será que ele sabe quem ela é? Será que ela está mal intencionada? Será que ele está mal intencionado? O que está acontecendo? Ele tem alguma coisa errada. Essa mulher tem que enfrentar todo esse preconceito para entrar naquela casa e e fazer o que ela fez com Jesus. Mas você sabe o que acontece? Pessoas assim, elas revelam essa grande necessidade na sua vida. Ela sabia que ela era uma pecadora, profundamente convicta sobre o seu pecado, e ela chega até onde Jesus está, apesar de todo o preconceito, todos os ataques contra ela, e ela derrama sobre ele o seu perfume valioso, o seu cabelo, a glória da mulher, ela usa humildemente para enxugar os pés de Jesus. O que está acontecendo naquela cena? Uma rendição total. Ela não está nem aí mais para o que vão falar. Essa é a mulher pecadora, todo mundo sabia do pecado dela, e ela sai dali perdoada. Tem também Simão, quando chega no versículo 39, nós somos apresentados a esse homem que devia ser rico. A gente vê uma série de contrastes aqui. Com certeza Simão era o contrário dessa mulher. Se ela era prostituta, ele devia ser um homem que tinha se guardado a vida inteira, que casou virgem e que tinha um relacionamento muito bom, familiar, e que estava tudo bonitinho, tudo certo, um exemplo para todo mundo. Ele era rico, ela não era, ela precisava vender o seu próprio corpo para ter dinheiro. E ele, se achando uma pessoa muito importante, convida Jesus para sua casa, para um jantar, possivelmente um banquete. E alguns historiadores vão dizer que as casas das pessoas mais ricas tinham um pátio, uma espécie de um quintal, mas um pátio muito bonito, e eles, naquele pátio, permitiam que as pessoas ficassem à volta, sem se intrometer, mas assistindo os ricos almoçarem e jantarem. E ali estava recebendo Jesus, e muitos curiosos poderiam estar ali observando o que estava acontecendo. E o que a gente não lê nessa história, mas que fica bem claro quando Jesus conta a sua parábola, é que Simão também era pecador. Ele não leva o título, né? Apareceu uma mulher pecadora, e Simão não fala, mas obviamente Jesus deixa claro com essa história que ele também devia, que ele era um pecador e precisava de perdão. Agora olha aqui para mim. Você sabe que talvez seja esse o maior pecado dele, não perceber. O seu maior problema é ser justamente a sua cegueira. Ele era espiritualmente cego. Quem é espiritualmente cego tem uma facilidade imensa de ver o pecado na vida do outro. Tem uma dificuldade gigantesca de ver o pecado no espelho. Tem uma dificuldade muito grande de perceber-se também assim. Para ele era muito fácil dizer: Jesus, essa mulher é uma pecadora, você vai permitir que ela toque nos seus pés? Mas talvez fosse impossível ele dizer: eu também sou pecador. Talvez. Era um bom anfitrião, não recebeu Jesus com toda a pompa, mas recebeu. Talvez se achava melhor do que muitos outros. Afinal de contas, ninguém está tendo coragem de receber Jesus, mas eu tive coragem, eu recebi. Ele não percebia que tinha uma necessidade de perdão na sua própria vida. Essas pessoas ainda existem hoje, pessoas que são moralmente boas, pessoas que são religiosas, que são cuidadosas com as coisas do lado de fora, com a aparência de que faz muito bem,
E eu preciso lembrar a igreja como Jesus trata disso. Eu preciso ouvir isso também. E Jesus está nessa cena, mas qual desses dois aqui você consegue se identificar? Tem alguma coisa que você pensa, eu acho que eu pareço mais, ou já pareci mais com essa pessoa? Porque eu acredito que todos nós, em algum momento, estamos em uma dessas duas categorias. Ou percebemos a nossa necessidade de perdão, ou não. Quais são as duas categorias? Não é quem peca mais ou quem peca menos. Não é se o seu pecado aparece ou não aparece. As duas categorias que, em geral, nós estamos em uma delas, é quem percebe a necessidade de perdão e quem não percebe a necessidade de perdão. E por isso que Jesus conta aquela parábola. A parábola que Jesus conta não lida com a quantidade de pecados na vida de uma pessoa. Pastor André, mas Jesus faz questão de dizer que um devia 500 e a outra devia 50. Jesus faz questão de mostrar essa diferença abismal entre as duas dívidas, justamente para revelar, mas Jesus também fala que nenhum dos dois tinha como pagar. A parábola fala sobre a percepção daquele pecado no coração. É quando eu percebo que, por mais santo que eu pareça ser, eu preciso da graça de Deus todo dia na minha vida. Eu preciso da salvação que Ele oferece. Nessa história real, nós às vezes precisamos parar e observar e dar um passo para trás e ver que tanto aquela mulher prostituta quanto Simão, fariseu religioso, eram pecadores. Ambos eram pecadores. Simão era culpado por pecados interiores, escondidos, ocultos, ninguém sabia, especialmente o pecado do orgulho, enquanto a mulher era conhecida pelos pecados que ela revelava. Eu já falei isso aqui na igreja, algumas vezes. Há pessoas que não conseguem se livrar ainda de um vício e se sentem muito desconfortáveis de irem na igreja. Porque você passa por elas na rua e você pode fazer um julgamento. Olha, essa pessoa na rua faz isso, ela não consegue se libertar disso, do álcool, cigarro, qualquer outra coisa. Aí você vê ela na igreja, a pessoa se sente mal, se sente desconfortável. Por quê? Porque o que ela considera um pecado, e muitas vezes eu e você consideramos também, está ali, aparente, diante dos seus olhos. É muito difícil a gente lidar com o julgamento das pessoas. Aliás, o maior medo que eu conheço, da maioria das pessoas que eu conheço, é o medo do que as pessoas estão pensando. O medo do que as pessoas vão falar. Você diz que não, mas todo mundo tem, aparentemente, esse medo. Os pecados daquela mulher eram conhecidos. Os de Simão, não. A não ser a Deus. Deus conhecia todos esses pecados. A questão é que os dois estavam falidos espiritualmente, não podiam pagar a sua dívida diante de Deus. Queridos, eu acho que a mesma coisa acontece com a gente. Todos nós somos e fomos pecadores, falidos espiritualmente, não conseguimos pagar nossa dívida, desesperadamente carentes, todos na presença daquele que é o único que pode nos perdoar e nos libertar. Mas eu frisei para você um versículo 48, que eu acho que é um momento mágico, é um momento incrível, quando Jesus diz aquelas palavras tão marcantes, que eu acho que a gente tem que levar para casa hoje. Essas palavras servem para a mulher prostituta e servem para Simão também, não naquele momento, mas talvez um pouco mais à frente. Eu acho que Simão deve ter entendido a mensagem. No momento em que o homem realmente se arrepende e se entrega, essas palavras são ouvidas. Ouça Jesus falando elas outra vez. Você pode ler junto comigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Os seus pecados estão perdoados. Eu separei em 4 linhas para você, junto comigo, dar uma observada no que isso significa. Jesus quer falar com você, Ele quer falar comigo. Ele não está agora focando em quem você está pensando, Ele está focando em você. Os seus, nesse pronome, ele aponta para a segunda pessoa, indica aquela pessoa com quem se fala. Ou seja, Jesus quer que você ouça Ele falando com você. Ele está falando com você. Não é o André, Jesus está falando com você. Não é um comentário frio, impessoal a respeito de uma terceira pessoa. Ele quer que você saiba seus. Nessa hora,
Lembra que eu te falei que Jesus olha para a mulher, fala com Simão, olha para Simão, fala com a mulher, e seja que for nessa hora, ele olha para ela e fala com ela. É contigo, os seus pecados estão perdoados. Não há nada que você possa fazer em relação ao pecado das outras pessoas. Não há nada que você possa fazer para mudar ninguém. Não há nada que você possa fazer, né, a não ser pedir que Deus mude você para ajudar que outros sejam mudados. Mas nesse momento, eu creio que o Espírito quer que você foque nesse relacionamento íntimo entre você e Deus. Ele está falando com você hoje. Os seus pecados. E se você tem pecados, vou convidar você, nesse momento, compartilhar com a pessoa que está do seu lado. Não precisa, eu acho que ninguém vai querer fazer isso. Mas quem não tem? Né? Quem não tem coisas, nós nos envergonhamos. E talvez seja uma vez ou outra, ou talvez seja todo dia, ou talvez tenha ficado no passado, é uma vergonha tão grande, seja o que for. Ninguém se torna perfeito. Talvez você seja muito parecido com aquela mulher e o seu pecado que você durante um tempo conseguiu manter no particular, em algum momento ele se revelou e todo mundo ficou sabendo. Dificilmente uma decisão particular não se torna pública, dificilmente. Em algum momento ela se revela. Talvez você pense, pastor, de repente todo mundo descobriu. Todo mundo descobriu minha infidelidade, todo mundo descobriu, todo mundo ficou sabendo que eu peguei aquele dinheiro, todo mundo ficou sabendo que eu fui desonesto, e agora eu estou manchado, todo mundo que olha para mim sabe da minha história, como aquela mulher. Mas se não é o caso, nós nos parecemos um pouco com Simão, e às vezes pensamos, não, eu estou fazendo tudo certo, não mato ninguém, não roubo ninguém, não falo palavrão, não bebo, não fumo, não faço isso, e nós acreditamos que às vezes, por causa, não estamos fazendo os pecados visíveis, que com isso não estamos pecando, mas se formos muito sinceros, vamos descobrir que nós temos. 1 João, no capítulo 2, diz assim, tudo que há no mundo, a concupiscência ou o desejo ardente da carne, dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Esses pecados são pecados interiores, desejos errados da minha carne, desejos errados dos meus olhos e a soberba da vida, o orgulho. É engraçado que a Bíblia poderia falar que Deus resiste aos pecadores. Deus resiste, mas ele fala que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Aliás, você também, eu e você não gostamos de gente orgulhosa. Quando o orgulho aparece, a gente não gosta, a gente se afasta. Essa expressão que Deus resiste aos soberbos, a expressão tem um radical que fala um pouco sobre cheiro ruim. Ninguém gosta de ficar perto do cheiro ruim. E Deus meio que também se afasta. Mas quem está orgulhoso, quem está com aquele cheiro ruim, em geral não percebe, mas está pecando. Uma descrição compreensiva do que é pecado está aqui: tudo que há no mundo, desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. E eu pergunto, será que alguma dessas coisas está presente na nossa vida hoje? Jesus está dizendo, os seus pecados, ele não chama de outra coisa. Sabe o que acontece comigo, com você? A gente é crente, a gente recebeu Jesus, quando a gente comete um pecado, a gente fala assim, não foi um erro. A gente não chama de pecado, né? Não, eu cometi um erro. E Jesus chama pecado de pecado. E Ele quer que você reconheça e assuma. Pecado. Eu pequei. Seja pequeno ou grande para você, Ele chama de pecado. Mas a melhor parte é que vem depois, estão. Um verbo que declara essa verdade no tempo presente. E se a gente parasse aqui e tirasse a última palavra, como é que você completaria, sem conhecer o versículo? Os teus pecados estão, e algumas pessoas diriam, escondidos. Ninguém sabe. Outras diriam, revelados. Ficaram sabendo. Eu estou exposto. Ou então, os teus pecados estão me matando. Os teus pecados estão me roubando alguma coisa. Me roubando a vida. Estão me sobrecarregando. Estão me deixando sem dormir. Mas estão fazendo alguma coisa. Pecado na nossa vida não é nunca neutro, sempre traz algum movimento, sempre faz alguma coisa acontecer. Por isso, quando Jesus termina a frase, Ele nos traz um alívio gigantesco.
ele fala sobre o meu e o seu pecado, ele fala como a ação dele, quem ele é, resolve a questão do pecado. Os seus pecados estão perdoados. Você não sabe disso, eu acho que não, muitas vezes eu também não. Mas esse é o seu maior clamor. É o que você mais deseja. Especialmente quando você percebe que está errado. A graça, essa palavra que nos perdoa, é algo que nós queremos muito que os outros façam por nós, mas muitas vezes temos dificuldade de fazer por alguém. Perdoar é algo que nós queremos muito que façam por nós, mas temos uma dificuldade às vezes de fazer por outros. Quando você está dirigindo para casa e vai chegar mais tarde do que o horário que você tinha combinado, e já sabe que vai ouvir alguma coisa, o que você mais quer? Graça. Você quer compreensão, né? Mas quando alguém erra com você, falha com você, o que às vezes é tão difícil da gente dar? Jesus fala para aquela mulher algo, e eu queria te dizer, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua falando a mesma frase: os teus pecados estão perdoados. Diga comigo bem alto: perdoados. Essa é a palavra mais linda que nós vamos ler hoje. Significa que você foi absolvido, que os seus pecados foram cancelados, que você foi realmente liberto, desamarrado, está em liberdade. Você não precisa mais se preocupar em ficar devendo nada. Seus pecados foram tirados de você. Você foi limpo. Você foi liberto da escravidão do pecado para se tornar escravo de Deus. Não tem nada melhor do que isso. E você agora tem a habilidade de seguir a Deus e não precisa mais fugir dele. Você tem agora a capacidade de fugir do pecado e correr para Deus. E o que isso significa? Por que essa mensagem é tão importante hoje? Quais são as implicações na sua vida? Se o Espírito, muito melhor do que eu, conseguir comunicar essa verdade ao seu coração e você receber, você lembra que a gente parou de fazer isso, mas quase todo culto a gente falava: hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar minha mente e transformar minha vida. Hoje eu vou deixar. Se você deixar essa verdade realmente entrar no seu coração, o que isso implica? O que isso significa? Significa, em primeiro lugar, que existe a possibilidade de um relacionamento pessoal com Deus, de que você realmente pode se aproximar dele sem medo, que você foi justificado. Quando um casal briga, quando você tem uma briga numa família, numa casa, e o casal discute por alguma razão, isso não significa que o relacionamento acabou, mas esse relacionamento só se acerta quando eles desejam se acertar. Então o perdão precisa acontecer de alguma maneira, uma reconciliação. Deus está dizendo: olha, está tudo perdoado, você não me deve mais nada. A gente pode ter um relacionamento sem nenhum tipo de bloqueio, sem nenhum tipo de obstáculo, sem nenhuma sujeira, sem nenhuma mancha, porque a morte de Jesus na cruz tornou possível o nosso perdão completo. Ele nos libertou completamente, ele pagou o preço, ele foi o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele torna possível um relacionamento com Deus. A gente não sabe, mas no reino espiritual um véu foi realmente rasgado. Nós estamos completamente presentes, nós temos acesso livre à presença de Deus. Em segundo lugar, existe a possibilidade de um relacionamento restaurado com Deus. Todo mundo, sem saber, se rebelou contra Deus, desobedecemos a Ele, e mesmo que você não perceba, em algum momento você vê isso acontecer, nós erramos o alvo, nós pecamos, nós não chegamos lá. A Bíblia diz que todos pecaram, não chegam lá, não chegam no patamar que Deus estabeleceu, mas porque você foi perdoado, você pode confessar o seu pecado, você pode se arrepender, e teu relacionamento é restaurado. Mas como a gente tem falado frequentemente, o foco de Deus está no seu relacionamento com as pessoas. O seu relacionamento com Ele se revela dessa maneira. Então você pode também restaurar o seu relacionamento com as pessoas. Uma vez que você foi perdoado, você é chamado a perdoar também. Uma vez que você entende o tamanho da graça que foi derramada na sua vida, você deixa ela fluir através de você. E pessoas que
feriram você, que marcaram você, ou que você marcou, podem ser reconciliados. Eu acho que eu contei essa historinha para você, de uma mulher que perdeu o marido, ficou viúva, e pediu para colocar na lápide do seu marido, escreveu lá, descanse em paz. E aí passou uma semana, ela descobriu que ele não deixou o nome dela no testamento dele. Ela voltou lá e pediu para completar, descanse em paz até eu chegar aí. Ela achava que tinha um relacionamento muito bom, mas aparentemente não. Nós precisamos, muitas vezes, para aprender a perdoar as pessoas, aprender a perdoar nós mesmos. Muita gente tem dificuldade de perdoar os outros porque não consegue se perdoar. Interessante para você pensar nisso. Por que muitas vezes você ouve falar sobre perdão e se fecha? Às vezes a gente não consegue se perdoar. Aceitar o perdão de Deus faz com que fique mais fácil perdoar as pessoas, mesmo que elas nem mereçam o seu perdão. A gente acha que pessoas, para serem perdoadas, precisam merecer. Não foi isso que Jesus fez conosco. Jesus nos revela um outro requisito para que Deus nos perdoe, que nós perdoemos. Ele fala, é importante demais que você tenha um relacionamento bom, que você se livre de tudo, para que você tenha liberdade no seu relacionamento com Deus. Confessa a Deus o seu pecado, arrependa-se dele e perdoe as pessoas que fizeram algum mal a você. A gente já deve ter ouvido falar, errar é humano, perdoar é divino, mas Deus quer que você aceite que você precisa perdoar também, mesmo que não seja fácil. Em algum momento nós precisamos dar lugar a isso. Deixa eu terminar contando para você também essa pequena historinha. Eu já contei aqui na igreja, mas vale a pena repetir. Eu li isso como uma história que realmente aconteceu. Eu não fui comprovar, mas parece ser uma história verídica. Uma mulher que estava viajando num avião e ela estava saindo de um país para ir para o outro, e no meio da viagem, cruzando o oceano, ela chama uma aeromoça, uma comissária, e ela fala, eu estou sofrendo um ataque cardíaco, eu estou sofrendo um ataque do coração. E a comissária não tinha opção, ela precisava fazer algum alarde, ela pega aquele microfone e fala com todo mundo que está a bordo, por favor, existe algum médico a bordo? Existe, por favor, algum médico que possa nos ajudar? E quando ela terminou de falar isso, 67 pessoas ficaram de pé. Tinham pelo menos 67 médicos. E eram todos eles cirurgiões cardíacos. Quando contaram para a mulher, o coração bateu mais forte ainda. Eles estavam indo para um congresso de medicina. Aquele voo ia deixar eles numa cidade onde teria um congresso de medicina justamente dessa especialidade. Eles estavam no mesmo lugar que ela, eles eram capacitados e eles estavam desejosos de ajudá-la. Imagina a alegria dela quando ela viu isso. Porque existia gente capacitada, pronto para diagnosticar o problema e até administrar algum tipo de tratamento. Tinham o conhecimento, tinham a experiência, tinham o desejo de ajudar e suprir aquela necessidade. Queridos, essa ilustração só para fazer você lembrar que nós também temos um Senhor sobre as nossas vidas, que está pronto, que está desejoso e é capaz de nos ajudar hoje. Ele já diagnosticou os seus problemas, Ele já nos deu a receita para tratar corretamente do problema, Ele tem o conhecimento necessário, porque Ele conhece você, e mesmo aquilo que você não contou a Ele, ou qualquer outra pessoa, Ele sabe muito bem. E Ele tem habilidade para tomar conta de você. Mais do que tudo isso, Ele tem um profundo desejo de cuidar de você e ver você restaurado. Ele quer que você lembre dessa verdade. E antes de você se levantar daqui a pouco, eu queria dizer que daqui a pouquinho a gente vai orar por você. Não adiantaria nada aqueles 67 médicos se oferecerem para ajudar aquela senhora se ela se recusasse. Eu não quero ajuda de ninguém. Não precisa, eu dou o meu jeito, eu consigo sozinha. Esse ataque cardíaco aí não é tão ruim não, tá tudo tranquilo, não é tão sério assim. Ela precisou fazer uma coisa que eu acho que é uma das maiores coisas, mais difíceis para a gente. Ela precisou aceitar ajuda. Ela precisou descobrir e aceitar que precisava de ajuda. Sabe o que isso chama?
Humildade. A expressão humilhar vem da palavra humildade. Ninguém gosta muito da palavra humilhar porque parece que é alguém humilhando o outro, mas na Bíblia, se submeter ou se colocar nessa posição é alguém que ninguém pode fazer com você, só você pode fazer com você mesmo. Se humilhar e dizer: eu preciso de ajuda. E eu quero dizer, Senhor, que eu confio que você pode me ajudar. No final daquela história, Jesus fala para aquela mulher: mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquela mulher coloca a sua fé, a sua confiança em Jesus. Isso faz com que Jesus dê a ela o maior presente que ela poderia receber. Se você tem uma grande dívida, se você acredita que não tem como apagar o teu passado, que você acredita que o que você fez ou o que você faz é grande demais, é porque você ainda não conhece o tamanho do poder do sangue de Jesus. Ele quer que você saiba que Ele diz para você hoje a mesma coisa. Mas talvez aqui dentro tenha alguns Simãos. Simão, que podia ter recebido o mesmo perdão, mas ele estava com a sua fé em si mesmo. Por isso que eu perguntei lá no início: você consegue se ver nessa história? Quem é você nessa história? Você vai confiar em Deus para salvar você? Ou você vai confiar em si mesmo para se garantir? Eu prometo a você, a decisão que você tomar, cada uma delas tem um resultado completamente diferente. Tem um final completamente diferente. Olhe para o futuro e pense no que você quer que aconteça. Quando alguém te perguntar amanhã qual é a sua história, qual é a história que você quer contar? Simão tinha uma história completamente diferente. Aquela mulher prostituta tinha uma história de salvação. Por que você está falando isso, André? Porque eu quero orar por você que se parece com aquela mulher e se parece com Simão, ou se parece com alguém no meio dessa história, no meio desses dois, em algum lugar aí, que sabe que precisa do perdão de Deus, que nunca entregou a sua vida a Jesus, ou que precisa retomar um relacionamento com Ele que ficou perdido no meio do caminho. Então, onde quer que você esteja agora, eu queria que você fechasse seus olhos. Jesus quer falar a mesma coisa que Ele falou para aquela mulher, a você. Os seus pecados estão perdoados, e logo em seguida Ele vai te dizer: você pode ficar em paz, a tua fé te salvou. Amém. Pai, obrigado pelo poder da tua palavra, pela tua presença enchendo esse lugar, pela tua graça maravilhosa. Enquanto, meu Pai, nós nos preparamos para ficar de pé, que teu Espírito, Senhor, fale ao nosso coração e nós possamos decidir, permitir que o Senhor nos ajude, como nós precisamos. Nós somos carentes da tua graça, do teu perdão, todo dia na nossa vida. Fala ao nosso coração, enche a nossa vida. Amém. Vou pedir para você ficar de pé nesse momento.